Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Arquiteto que Voa, Hobbies e Projetos. Neste vídeo, eu vou tratar de um assunto bastante polêmico, mas eu espero esclarecer algumas dúvidas relativas às atribuições profissionais dos arquitetos e dos engenheiros civis. Afinal de contas, qual é de fato o trabalho de cada um deles? Você sabe? Talvez você queira construir, reformar ou ampliar o seu imóvel. Sabia que você precisa de um responsável técnico pelo projeto e pela obra? Um responsável habilitado para isso? Ou talvez você queira fazer um curso superior na área da construção civil e não sabe se escolhe o curso de arquitetura ou de engenharia civil. Esse vídeo é para você. Assiste ele até o final. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Meu nome é Isaías, sou arquiteto e urbanista. Eu sinto na pele todos os dias as consequências da falta de conhecimento em geral sobre as minhas atribuições profissionais na construção civil. Nesse vídeo, eu vou tratar de maneira rápida, mais ampla, as questões relativas às atribuições legais e técnicas dos arquitetos e urbanistas e dos engenheiros civis. Mas antes de continuar, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades semanais do canal. Vamos lá? Até meados de 1933, não havia uma distinção clara entre as diferentes profissões da construção civil e nem entre as diferentes disciplinas da engenharia. Foi quando o CONFEA decidiu emitir uma resolução que deixava claro, afinal, qual era a atribuição de cada profissional nesse mercado. Nesse período, a formação superior dos profissionais da construção civil era bastante ampla e generalista. Foi quando surgiram os arquitetos e engenheiros, os engenheiros arquitetos, ou como são conhecidos hoje, os superengenheiros. A resolução do CONFEA de 1933 dava aos arquitetos e aos engenheiros, basicamente, as mesmas atribuições. O fato é que ao longo de 4 décadas, essa situação saiu completamente do controle e profissionais das mais variadas formações da engenharia e mesmo pessoas sem nenhuma formação começaram a projetar e a executar na construção civil. Era evidente que havia uma necessidade urgente de regulamentar e deixar claro, afinal, quem podia fazer o que nesse mercado. Então, em 1973, o CONFEA emite uma nova resolução, a 218, que delimita claramente qual é o papel dos arquitetos, dos engenheiros civis e das demais disciplinas da engenharia. E essa nova resolução mantém basicamente arquitetos e engenheiros com as mesmas atribuições. Vamos ver quais são? Então, pessoal, o objetivo da resolução número 218, de 29 de junho de 1973, é discriminar claramente as atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia. E isso está muito claro no artigo 1º, que diz o seguinte: para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da engenharia, arquitetura e agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades. E aí são listadas 18 atividades que são basicamente privativas de arquitetos e engenheiros civis. São elas: atividade 1, supervisão, coordenação e orientação técnica. 2, estudo, planejamento, projeto e especificação. 3, estudo de viabilidade técnico-econômica. 4, assistência, assessoria e consultoria. 5, direção de obra e serviço técnico. 6, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. 7, desempenho de cargo e função técnica. 8, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica. Extensão. Atividade 9, elaboração de orçamento. 10, padronização, mensuração e controle de qualidade. 11,
execução de obra e serviço técnico. 12. Fiscalização de obra e serviço técnico. 13. Produção técnica especializada. 14. Condução de trabalho técnico. Atividade 15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. Atividade 16. Execução de instalação, montagem e reparo. Atividade 17. Operação e manutenção de equipamento e instalação. Atividade 18. Execução de desenho técnico. E o artigo 2º ratifica isso. Ele diz o seguinte: compete ao arquiteto ou engenheiro arquiteto 1. O desempenho das atividades de 1 a 18, ou seja, as 18 atividades são atribuições do arquiteto e do engenheiro. Do artigo 1º dessa resolução, referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, planejamento físico, local, urbano e regional, seus serviços afins e correlatos. E a partir daqui a resolução começa a tratar das demais disciplinas da engenharia. Então, pessoal, a resolução 218 de 1973 do CONFEA deixa claro que, na verdade, não existe nenhuma distinção entre as atribuições dos arquitetos e dos engenheiros civis. Importante salientar que, em algum momento, entre 1933 e o final da década de 70, as disciplinas de arquitetura e de engenharia começaram a se separar nas academias e logo surgiram os cursos específicos de arquitetura e urbanismo e os cursos de engenharia civil, cada qual com a sua própria grade curricular. E enquanto o curso de arquitetura, mesmo mantendo uma visão ampla e generalista em sua grade curricular, investia em disciplinas como conforto ambiental, térmico, lumínico, história da arquitetura e o estudo do urbanismo de maneira geral, o curso de engenharia civil se concentrava no estudo dos cálculos, das fundações, das estruturas e dos materiais. É bom lembrar que até hoje, no curso de arquitetura e urbanismo, existem em média 3 semestres de estudos de cálculos estruturais. E no curso de engenharia civil também existe em média 2 semestres onde se estudam os projetos de arquitetura. No entanto, nem o curso de arquitetura se aprofunda em cálculo estrutural e nem o curso de engenharia civil se aprofunda em projetos de arquitetura. E então, apesar de garantida a atribuição legal, um arquiteto e urbanista não tem formação suficiente em sua graduação para elaborar, por exemplo, um projeto estrutural. Assim como o engenheiro civil, tecnicamente falando, não tem formação suficiente em sua graduação para elaborar um projeto de arquitetura. E é bom esclarecer aqui que um projeto de arquitetura não é somente um simples desenho técnico. Aliás, um projeto de arquitetura vai infinitamente além de um simples desenho técnico. E antes que eu me esqueça, é bom salientar que na grade curricular, tanto do curso de arquitetura e urbanismo, quanto na do curso de engenharia civil, existem horas muito parecidas para estudos dos projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias e para os projetos de combate a incêndio e pânico. Isso é muito importante. Até bem pouco tempo atrás, arquitetos e engenheiros compartilhavam bem mais do que apenas as atribuições legais. Afinal, eles faziam parte do mesmo conselho, o CREA, na época, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Isso até o dia 15 de dezembro de 2011, quando foi criado o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E olha, eu vou falar, hein? Esse conselho já chegou metendo o pé na porta e você vai entender o porquê já já. Não vamos entrar em detalhes, mas em algum momento, a partir de 1973, os arquitetos começaram a perder de forma considerável o mercado de projetos arquitetônicos para os engenheiros civis. Entre outras coisas, isso se dá principalmente pela falta de conhecimento da sociedade de maneira geral em relação às atribuições legais desses profissionais. Atualmente,
Existe um conceito de que o engenheiro civil faz o projeto de arquitetura, os projetos complementares, executa a obra e só então o arquiteto entra nesse processo para fazer a decoração e o paisagismo, isso se muito. Eu te garanto que esse conceito está absolutamente equivocado. E foi aqui que o CAL meteu o pé na porta. O CAL lançou em 12 de julho de 2013, praticamente 2 anos depois da sua criação, a Resolução 51, que tornava privativa de arquitetos e urbanistas a elaboração de projetos de arquitetura. Isso significa que engenheiros civis não poderiam mais elaborar ou assinar esses projetos. E isso acirrou consideravelmente a treta da qual a gente está falando aqui. O CREA, agora Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, evidentemente entrou na briga e, através de liminares expedidas pela Justiça em todo o país, os engenheiros civis continuaram a elaborar e a assinar os projetos de arquitetura. E a briga chegou na esfera política. Em 2018 foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, o PL 9818, que revogava a Resolução 51 do CAL. A briga estava ficando séria. O CAL, por sua vez, voltou atrás e reeditou e relançou a Resolução 51 com alterações importantes, mas manteve como privativa de arquitetos e urbanistas a elaboração de projetos de arquitetura. Essa briga vai longe entre os conselhos, porque na prática o engenheiro civil continua elaborando e assinando o projeto de arquitetura, e o arquiteto também. E vamos resumir essa história? Afinal de contas, o maior interessado aqui é o cidadão brasileiro, que precisa ter a garantia de receber, tanto do arquiteto e urbanista quanto de um engenheiro civil, bons serviços. E vamos falar a verdade, né? O que está valendo mesmo é a Resolução 218 de 1973 do CREA, que diz que arquitetos e engenheiros civis têm exatamente as mesmas atribuições. O que difere um do outro é a sua formação e capacitação técnica. É isso aí. Então, não acredite se ouvir por aí, por exemplo, que um arquiteto não pode elaborar ou assinar um projeto estrutural. Não existe nem limitação de pavimentos, como reza uma certa lenda por aí. Assim também, como não podemos afirmar, pelo menos por agora, que o engenheiro civil não pode elaborar ou assinar um projeto de arquitetura. O ideal mesmo é que cada profissional ficasse no seu quadrado e o arquiteto elaborasse os projetos de arquitetura e o engenheiro civil os projetos de estrutura. Mas nada impede que um arquiteto faça uma pós ou uma especialização em estruturas. Assim também, como nada impede um engenheiro civil de fazer uma pós ou uma especialização em projetos de arquitetura. A questão aqui não é o que cada profissional pode legalmente fazer, mas sim o que ele deve, considerando a sua capacitação técnica, fazer. E isso é importante para dar segurança ao cidadão que está contratando. Afinal de contas, ele vai pagar por um projeto e ele precisa ter certeza de que tanto o arquiteto quanto o engenheiro sabem mesmo o que estão fazendo. E afinal, qual é a resposta para uma das primeiras perguntas que fizemos no início do vídeo? Para quem vai construir, reformar ou ampliar, qual profissional contratar? O arquiteto ou o engenheiro? A resposta é simples. Para o projeto de arquitetura, contrate um arquiteto e urbanista. Ele estudou para fazer esses projetos. Para os projetos de estrutura, contrate um engenheiro civil. Ele estudou para fazer esses projetos. Quando esses dois profissionais trabalham juntos, pode ter certeza que os seus projetos e a sua obra serão um sucesso. E você aí, que decidiu fazer um curso superior na área da construção civil e está em dúvida entre o curso de arquitetura e urbanismo ou de engenharia civil, aí vão 2 conselhos importantes. Primeiro, não escolha o curso de arquitetura e urbanismo achando que lá não tem cálculo, você vai se dar mal. E não escolha o curso de engenharia civil pensando que lá não tem desenho. Aliás, se você escolher o curso de engenharia civil, torça para não pegar como professor de projeto um arquiteto. Você vai sofrer muito. Conselho número 2, pesquise muito sobre as atribuições de cada profissão. Pesquise sobre o mercado de cada profissão. Não se leve pelo senso comum e faça uma escolha consciente. E eu te garanto que se você escolher o curso de arquitetura e urbanismo, você vai ser muito feliz. Eu sou arquiteto urbanista e amo a minha profissão e sou muito feliz com ela. E afinal de contas,
Tem treta ou não tem treta? Que nada! Essa briga só existe na esfera legal. Na verdade, existe muita parceria entre arquitetos e engenheiros civis. Na nossa empresa, por exemplo, essa parceria ela é verdadeira e muito eficaz. Aconselho a todos fazerem a mesma coisa, trabalharem juntos para que possamos oferecer o melhor serviço possível ao nosso cliente. E assim fica todo mundo feliz. É ou não é? Enfim, deixa um comentário aí embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Gostou do vídeo? Deixa um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai ter novidade toda semana. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!